Estamos de volta, hoje discutindo a influência dos rios, trens, bondes na urbanização, desenho urbano da cidade de São Paulo, com o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, o senhor Jorge Pimentel Cintra, também com a procuradora-geral da Câmara Municipal de São Paulo, doutora Maria Nazaré Lins Barbosa. No bloco anterior, o senhor já nos trouxe histórias deliciosas sobre a formação da cidade de São Paulo. Vamos continuar nesta toada, porque está muito bom, né, doutora Nazaré, saber um pouquinho mais de São Paulo, porque a gente se sente pertencente à cidade, quando a gente conhece o que ela tem, o que ela traz, esses rios que estão escondidos. Um dos pontos que eu gostaria que o senhor falasse aqui para a gente é a questão do abastecimento da cidade de São Paulo, que é uma questão muito importante, não é, senhor Cintra? Com certeza. Olha, então, eu acho que isso aqui ajuda a explicar muito até a localização da população. Então, a gente vê que uma cidade precisa de que cheguem os bens, os víveres para alimentação. Por exemplo, os jesuítas tinham fazenda lá em São Bernardo e São Caetano. Então, eles desciam pelo rio Tamanduateí e descia onde? Na ladeira Porto Geral. Então, hoje a gente chega lá e vê, mas cadê o porto? Exato. O porto é um porto antigo e a ladeira está lá. Depois, onde é que as pessoas iam morar? Ninguém tinha água, porque não havia água encanada. Não havia também esgoto, nem eletricidade. Então, não era isso que determinava onde é que as pessoas se localizavam. Então, a coisa mais difícil e o bem maior era o transporte. E por isso que os trilhos e os bondes são importantes, porque pegam um bonde e estão em casa. Ninguém tem água, não adianta estar no Jardim América, que nem existia. Então, a água encanada, é interessante conhecer, ela vem da cantareira. Então, vem o sistema cantareira, finais do século XIX, 1897, virada de século. Então, a água pega todos os rios que descem da Serra da Cantareira e os canaliza, e até hoje vale uma visita técnica, porque esses açudes ainda estão lá, e a água era trazida para São Paulo, e vinha até o reservatório da Consolação, que era o ponto mais alto. E aí era distribuído para toda a cidade. Houve projetos de buscar água no Ribeirão Pacaembu, é Ribeirão das Pacas, onde é. Mas esse não foi para frente. Mas eu tenho o projeto lá de 1780, um projeto antiquíssimo. Agora, associado à água, se construiu um trenzinho, que era o trem da Cantareira, que ia até a Cantareira, mas passando pelo Horto, que é o trem das 11 do Adoniran Barbosa, o famoso trem das 11, que era uma bitola pequena e que servia para levar os materiais de construção lá para a Serra da Cantareira, e depois trazia também pedras da Cantareira. Cantareira vem de cantos, né? E os cantos eram pedras para a construção de coisas aqui na cidade. Só que a população gostou tanto que o bonde passou a fazer viagens no fim de semana para o grande público. Então, sábado e domingo, grandes viagens de ida e volta por esse trenzinho da Cantareira. Agora, voltando e mudando um pouco de assunto, a gente precisava de como abastecer a cidade. Em geral, as pessoas moravam nas chácaras e tinham uma segunda casa na cidade de São Paulo. Isso perdurou até avançado muito o tempo, né? Então, cada um já plantava coisas assim, hortifruti, para falar com a linguagem de hoje, e se trazia como? Em carrocinhas. E havia um grande mercado, que é o Mercadinho de São João, onde hoje é 25 de março. Ali mudou o lugar um pouco, mas a finalidade continua a mesma, são gêneros de abastecimento aí da cidade. E o interessante, né, doutora Nazaré, é que o senhor Cintra traz para a gente aqui os nomes dos lugares e explica o porquê do nome, né? Então, ladeira Porto Geral, porque as pessoas vão para lá e muitas vezes não se atentam disso, né? E por aí vai, né, com relação a todas as questões que fazem parte aqui da urbanização de São Paulo. Agora, doutora Nazaré, o senhor Cintra trouxe aqui várias mudanças na cidade, projetos, uns foram para frente, outros não. E nesse ponto, a Câmara Municipal tem um papel importantíssimo, né? Tem que legislar tudo isso, não é verdade? Com certeza. A gente tem feito um levantamento histórico
de todas as leis, né, editadas na cidade de São Paulo, e temos também normas históricas, e é muito interessante ver como realmente a cidade, nos últimos 20 anos, né, sofreu uma transformação notável, né, isso se reflete em toda a legislação urbanística, que é cada vez mais sofisticada, cada vez mais, digamos assim, necessário, né, ouvir, né, técnicos, historiadores, a população envolvida, enfim. É um trabalho contínuo, é uma cidade que hoje tem 12 milhões de habitantes, né? Realmente é muito, né, para o que foi há 100 anos atrás. E daí, quando a gente tem as audiências públicas aqui na Câmara Municipal para tratar de projetos de lei que envolvam essas questões, é importantíssimo que a população participe, né, senhor Cid? Exatamente. Olha, eu acho que tudo isso é muito importante. Eu acho que o povo precisa ser ouvido porque os problemas são locais. Uhum. Depois as soluções nós já vamos ver, mas acho que ouvir é muito bom. Nós temos a Rua do Ouvidor, né? A Rua do Ouvidor. Havia o procurador da Câmara de São Paulo, a gente vê as atas, e que eles traziam os problemas. Olha, fulano reclamou disso, o outro reclamou de não sei quantos. Isso a gente vê já nas primeiras atas da Câmara de São Paulo, que estão todas publicadas, isso aqui foi um trabalho muito bom, todas as atas. A gente vê a reclamação do povo, e depois os edis resolvendo os problemas. Acho que depois aí tem que entrar os entendidos para achar uma solução, porque os problemas são são grandes. Como a megalópole, os problemas são desse tamanho, do mesmo tamanho. Então, é necessário que os entendidos vejam, e depois entra o momento da lei, que é essa ordenação da razão visando o bem comum. Então, vem a razão que vai pensar com todas as técnicas possíveis, os urbanistas, os engenheiros. Hoje se fala muito de mobilidade, às vezes se põe o transporte em primeiro lugar. Nós já falávamos no começo do século que isso acontecia, e hoje também, que é um grande problema. A gente vê gente que sai lá de Engenheiro Marcilac, lá do fim de mundo, às 5 da manhã, para chegar às 8 no trabalho. Então, isso aqui são condições desumanas que nós temos que pensar e ver como resolver isso. E acho que as leis têm que vir e ajudar isso. Depois nós temos que planejar metrô, transporte público de qualidade, e vamos dar incentivos para isso, né? Então, as leis estão aí para ajudar e caminhar em direção a esse bem comum, que é o bem de toda a população, principalmente dos menos favorecidos. E tudo isso tem que ser muito bem regulamentado para atender a população de uma forma eficiente, né? O senhor falou, num dado momento aqui nesse nosso bate-papo, sobre os rios escondidos, né? E essa questão dos rios, que muita gente acha que São Paulo não tem rio, mas tem rio que passa aqui direto em tudo quanto é lugar, né? A gente tem histórias ótimas, né, senhor Sintra? Como, por exemplo, rio que foi retificado, rio que mudou o curso. Tudo isso aqui em São Paulo, muita gente desconhece, né? Não, isso aqui são histórias variadíssimas e riquíssimas, né? O Tietê serviu como via de penetração e tem uma quantidade de água enorme. Uma vez nós trouxemos aí pela Politécnica consultores internacionais, e se estava reclamando da falta d'água. Ele olhou e disse: como falta d'água? Olha aqui o que vocês têm. Então, nós temos grandes águas. O problema é a poluição. Então, como despoluir esses rios? Porque nós fomos construindo e poluindo, e há projetos de despoluição. Imagine a gente pegar uns barcos e caminhar de barcos pelo Pinheiros e pelo Tietê. Isso já foi feito, né? Já estamos sonhando com isso aqui. Um dia foi feito isso já, né? Dia tinha gente que nadava, pega a história dos pais e avós, que nadavam. Competições, né? E competições, o Espéria e tal. E no próprio Clube Pinheiros também haviam as regatas, né? Exato. Então, nós decaímos em qualidade de vida, e depois, para consertar, nós fazemos grandes marginais e fica uma cidade do carro, né? Então, de fato, isso precisa ser repensado, tem que ter carro também, porque não há como, mas que seria tão bom a gente, às vezes, eu vou para Barueri e vou de lancha, né? Eu vou como no Rio de Janeiro, nós ter temos opções, a né? Travessia, ter opções que sejam divertimentos. Sim. A Argentina fez Porto Madeiro lá e fez uma zona de cais no Rio da Prata, muito interessante.
Por que não fazer isso no Pinheiros, né? Então, temos que pensar em soluções boas aí, com parcerias público-privadas, e aí estão as leis para regulamentar as coisas, porque entrega só na mão de particular e vai pensar nos seus interesses. Mas com uma boa legislação, isso pode vir para o bem de toda a população. Está aí, né, doutora Nazaré, sugestões que podem ser muito bem aproveitadas pelos vereadores da casa para pensar em soluções que possam melhorar a qualidade de vida da população, que possam trazer turismo, né? Por que não dizer assim, né? A Câmara acabou em uma audiência pública, né, enfim, mas decidiu postergar ainda um pouco mais a revisão do plano diretor estratégico da cidade, que estaria previsto já, né, mas vai ser... Já acontecem audiências públicas, a Câmara está bastante movimentada em relação a esse tema. Eu fiz vários seminários, tenho ouvido especialistas, os usuários, a população em geral. Realmente é um tema essencial. As posturas da cidade, o Código Saboia de Medeiros, depois a Lei de Zoneamento, as zonas em 72, que foi um grande avanço, mas tem que continuar, porque há muitas coisas que às vezes abrem uma brechinha na lei aqui, para isso, outra para aquilo, e o tombamento de imóveis. Então, nós temos um tombamento, por exemplo, de um caminho que é o caminho do Lava-Pés, que por onde passou Dom Pedro. Então, é um caminho todo sinuoso, lá está um rio escondido, que é o Lava-Pés, mas pode ir lá, na cruzamento com a Glória, tem grandes bueiros, se a gente se aproximar, vai conseguir ver o riacho Lava-Pés, onde todo mundo lavava os pés na entrada da cidade. Então, alguns imóveis estão tombados ao longo do caminho, e o próprio caminho, todo tortuoso, alguém poderia retificar, hoje já não pode mais. E também está tombada uma vista. Você sobe lá, o Morro do Piolho, as vistas estão tombadas, porque as vistas também são bens patrimoniais. Patrimônio. E o Instituto, aqui em São Paulo? Qual o papel do Instituto nisso tudo? Até para as pessoas conhecerem um pouco melhor como o Instituto ajuda nessa questão toda. Olha, porque eu respondo com outra pergunta e depois depois a resposta. Por que a gente não preserva os nossos monumentos? Porque aquilo não significa nada para as pessoas. Então, você pode ter uma estátua do Pelé ou do Ayrton Senna, depois passa o tempo e ninguém mais conhece e já vai aparecer pichada no dia seguinte. Então, o que significam os monumentos e aqueles monumentos que lá estão? E o que significa esse casarão que está aqui, que pode ser tombado, outra coisa importante? Então, a educação é muito importante para dizer para as pessoas o que aquilo representa. Representa um passado que ajuda a contar a nossa história, e vamos usar bem disso, esses casarões aí, vamos usar como centros culturais, vamos tombar a fachada, faz um retrofit, e por trás se faz um restaurante, se combinam as coisas para que se preserve. É uma pena esse Centro Velho de São Paulo com tantas memórias que estão por aí. Então, acho que, de fato, é preciso essa educação, então o Instituto Histórico faz isso. A gente forma guias turísticos e a população em geral com passeios culturais pelo centro de São Paulo, contando a história onde ela aconteceu. Então, episódio de Amador Bueno, em frente ao Mosteiro de São Bento, episódios que aconteceram no Largo São Francisco, a briga dos Pires e Camargos na Sé. Então, a gente vai contando a história exatamente onde ela aconteceu e os nomes das ruas, Rua do Rosário, Rua de Martim Afonso. Então, a gente vai Rua da Boa Vista, essa continua. Então, com isso, a população e o povo vai sabendo. Então, eu acho que a gente podia pôr QR Code hoje, né? Então, todo mundo vai com o celular, sabe? Verdade. Essa rua está aqui, aqui funcionava a Rádio Record, sim, onde tocou Elis Regina, Dorian Barbosa. Então, a história está aí, a gente põe uma plaquinha ali e a plaquinha conta a história da cidade e daquele local. É um resgate, aliás, um resgate maravilhoso que eu acho que a gente tem que preservar cada vez mais. Eu só posso agradecer a sua presença hoje aqui com a gente, com tantas histórias maravilhosas, né, doutora Nazaré? Trazendo um pouquinho do que é São Paulo, que a gente desconhece. A gente acha que conhece, mas a gente desconhece. Mas está aí o Instituto que resgata tudo isso e faz com que a gente não esqueça. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço novamente. Acho que essa história é o melhor que a gente pode oferecer para o legislativo do futuro.
Sem dúvida. E vamos pensar nesse nosso futuro, né, doutora Nazaré? Muito obrigada pela sua presença também. Obrigada. E nós ficamos por aqui com mais um programa Legislativo do Futuro. Hoje tivemos o prazer de falar com o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, o senhor Jorge Pimentel Cintra, com a procuradora-geral da Câmara Municipal de São Paulo, a doutora Maria Nazaré Lins Barbosa. E eu agradeço também a você que nos prestigiou com a sua audiência. Se você quiser rever esta ou outra reportagem, acesse São Paulo SP Lege BR /TV Câmara SP e também nos acompanhe nas nossas redes sociais. Até a próxima.